Mas eu vou virar a página agora, até um tema importante aqui, naquilo que a gente fala de calendário do futebol brasileiro, dos estaduais. Muita gente dá essa solução, né? Para melhorar o calendário, teria que reduzir o estadual. Alguns são até mais radicais, tem que acabar com o estadual, enfim. E agora saiu uma matéria, dando até os créditos aqui, tá? Para o Danilo Lavieri, do UOL. Ele deu uma notícia extremamente importante para os clubes paulistas, tá? Então, dando os créditos aqui para o Danilo Lavieri. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos receberão uma receita acima dos padrões do Campeonato Paulista. Uma receita que jamais os times receberam no estadual. 40 milhões de reais cada um, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, só de verba de televisão e divisão, com marketing do campeonato. Esse total, lembrando, ainda pode aumentar para quem chegar à final e também leva em consideração a bilheteria. Isso representa um aumento de mais de 20% em relação ao que foi desembolsado no ano passado. Lembrando que os outros clubes vão receber cerca de 8 milhões de reais, com exceção do Bragantino, que ganha um pouco mais do que isso, tá? Mas abaixo do quarteto Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. O aumento é registrado mesmo com a saída do Premier da lista de transmissores do campeonato. A Federação Paulista trabalhando aí com outras alternativas. E para se ter uma ideia, tá? Para a gente mostrar o quanto esse valor agora cresceu, né, a premiação do estadual, o Palmeiras faturou como prêmio, por ser finalista da Libertadores, os mesmos 40 milhões de reais. Na Libertadores da América, o Palmeiras faturou 40 milhões de reais em premiações por ter, né, chegado à semifinal da principal competição de clubes do continente. O valor da competição continental só supera a do estadual por causa da premiação por vitória na fase de grupos, o que deu mais 7 milhões de reais ao Palmeiras, tá? Então a gente fala bastante dessa questão do calendário, que às vezes tem que enxugar mais o Campeonato Paulista para criar mais datas, mais descanso, que os técnicos sempre pedem, um planejamento, pelo menos 3 dias de descanso, ou às vezes uma semana inteira para você poder trabalhar. E os clubes, esse é o pedido dos técnicos, né? Mas os clubes, eles querem o estadual. Eles querem o estadual, eles ganham dinheiro com o estadual. Não é por aí, Vanderlei Nogueira? É, por aí. E é por isso que, por exemplo, já que você citou o Palmeiras, a presidente do Palmeiras claramente não prega a diminuição ou a exclusão do estadual do calendário, para agradar, por exemplo, um desejo do seu treinador, que gostaria de ter um calendário mais folgado, digamos assim, na temporada. Eu estou naquele pacote de que entendo que o campeonato, o estadual, especialmente de São Paulo, que aliás são grandes, e existem estaduais que a gente tem que respeitar, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, mas os principais, nenhum presidente defende com entusiasmo a exclusão dele ou a diminuição de números de participantes, porque é importante, o cara assina um cheque lá. Então, não espere que presidentes de clubes lutem pela exclusão ou diminuição dos campeonatos estaduais. E tem mais, né? Além da grana, é uma grande força das federações, as federações são eleitoras da CBF, então tem aí um conjunto que não vai brigar nunca contra estaduais. Pode diminuir, eu acho que tem que ajustar, diminuir, ganhar datas, isso sem dúvida. Mas a exclusão dele para melhorar o calendário brasileiro, na minha cabeça não passa. Agora, ajuste no calendário brasileiro passa muito pela minha cabeça, mas não vai acontecer, porque no próximo ano vai ser assim, já tem acordo para até 2025, já vende para televisão, então pouca coisa vai mudar. Mas a importância financeira do estadual de São Paulo, por exemplo, para os grandes clubes é importante, até para os menores. 8 milhões cada um e um pouco mais para o Bragantino, que está num estágio, convenhamos, fora daquele grupo dos pequenos do futebol de São Paulo. Fábio Piperno, tá aí. A premiação do Campeonato Paulista aumentou 40 milhões de reais, se equiparando aí a premiação do mata-mata da Libertadores, Piperno. Fará 2.0. O Vanderlei se lembra bem dessa época. Houve um momento aí no meio da década de 90 em que os 4 grandes eles ganhavam 600 mil reais por jogo
Portuguesa, Guarani, Ponte Preta tinham lá uma bolsa, né? Um cachê intermediário, acho que de R$120 mil, e os outros ganhavam menos. A ponto, inclusive, de, num desses anos, acho que em 96, se eu não estou enganado, o Flamengo do Kleber Leite chegar a cogitar jogar o Campeonato Paulista usando a camisa do meu Araçatuba. Foi uma coisa muito exótica na época. Exatamente, Vanderlei. Nós, puxa vida, sonhamos muito com aquilo. Que todo mundo queria a grana do Fará. Qual era a contrapartida exigida pela Federação Paulista, que eu duvido que não esteja nesse acordo agora, nessa proposta agora? Os grandes são obrigados a jogar com o seu time completo. Não tem esse negócio de que, puxa vida, eu vou jogar lá contra, enfim... Sub-12. Vou pôr lá o... Palmeiras. Palmeiras tem um monte de meninos aí subindo e tal, do Sub-17. Tem esse Estevão que está fazendo barbaridades aí no Mundial. Então, vou colocar esse menino para jogar. Quer dizer, você vai ganhar os 40 milhões, então vai ter que pôr o Hendrick. O Estevão fica para depois. Provavelmente a contrapartida seja essa. Olha, eu já briguei muito contra campeonatos estaduais e reconheço que tirar os grandes dessas competições é uma utopia. Principalmente aqui em São Paulo, com essa dinheirama toda. Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Bruno Prado, a sua opinião sobre a premiação, a nova premiação do Campeonato Paulista, do estadual, que geralmente os técnicos batem bastante nessa tecla, que tem que enxugar o estadual, e a gente da imprensa já há alguns anos já falando, né, que tem que reduzir os jogos do estadual para poder dar mais conforto no decorrer da temporada e abrir aquelas semanas livres, ou pelo menos 3 dias de intervalo entre os jogos. Mas agora aumenta consideravelmente a premiação do Campeonato Paulista, Bruno Prado. É dinheiro e política, como tudo, como qualquer setor. Tecnicamente, realmente não faz sentido nenhum você ter campeonatos estaduais com 16 datas. Ainda mais porque tem uma distorção no calendário que as outras competições, elas começam lá para abril, a fase de grupos da Libertadores, os principais times entrando na Copa do Brasil até mais para frente, em junho, julho. Então, o calendário ele acumula no momento das coisas mais importantes. O estadual ele fica praticamente sozinho por 3 meses, o que, tecnicamente, como atração, não faz o menor sentido. Mas aí é grana e política. Grana, no caso, só de São Paulo. Os outros estaduais não são financeiramente vantajosos. E política no todo. Mesmo que diminuir a grana em São Paulo, não acaba o estadual, porque a política vai prevalecer. Antes falavam, quando a TV Globo não quiser mais comprar, acaba. A culpa é da Globo. A Globo não compra mais. Só que tem outro que compra. E se não tiver outro que compra, as federações vão manter, porque, politicamente, o poder no futebol brasileiro é em cima das federações. O presidente da CBF é o ex-presidente da Federação Baiana, como antes era o presidente da Federação Paulista, o Marco Paulo Del Nero. Então, o poder no futebol é pautado em cima das federações. Então, isso não será desfeito. Mesmo se a grana não fosse tão grande, a política manteria os estaduais com um alto número de datas. E o detalhe é o seguinte, a premiação da Copa do Brasil só chega no patamar do Campeonato Paulista se o time chegar até a final. Na Copa Sul-Americana, para conseguir os 40 milhões de reais, um time precisaria ser campeão da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, em 2023, a premiação do 4º colocado é de 38 milhões de reais, enquanto a do terceiro é de 40 milhões e meio de reais. Então, a gente está falando do 3º colocado do Campeonato Brasileiro, do time campeão da Sul-Americana e do finalista da Copa do Brasil. É bastante coisa. Se você analisar a competição menos importante de tudo que você falou aí, é o estadual. Então, de forma proporcional, o estadual paga mais do que todo mundo aí. Perfeito. É isso. E os clubes não querem abrir mão do estadual por conta do dinheiro. E as federações por conta, né, da política, do poder. Como e talvez isso sirva de instrumento até para que os clubes peçam para os organizadores dessas outras competições aumento. Olha, um campeonato de menor expressão, um campeonato de uma bolinha desse tamanho, paga essa grana aqui. E vocês com exposição internacional, com tanto espaço, com tanta pompa,
né? Vocês pagam menos do que deveriam pagar. Acho que os clubes podem até brigar para receber um pouco mais. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, com um bate-pronto para você. E falando aqui da premiação do Campeonato Paulista. Eu estava comparando com a Copa do Brasil. A premiação da Copa do Brasil só chega neste patamar se o time chegar até a final. Na Sul-Americana, para conseguir os 40 milhões de reais, um time precisaria ser campeão. E no Campeonato Brasileiro 2023, a premiação do quarto colocado é 38 milhões de reais, enquanto a do terceiro é de 40 milhões e meio de reais, Piperno. É muito dinheiro aí para o Campeonato Paulista, não é? Então, pega qualquer grandão aqui do futebol paulista, talvez, enfim, a exceção do Palmeiras, vai falar assim, olha, então, você tá disposto a abrir mão dessa grana e pôr seu time de reserva para jogar em algumas competições? Então, é claro que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo aí para quase todo mundo. Vai ter diretor financeiro aí que, nossa, vai lá para a Catedral da Sé para agradecer a Deus, porque tá todo mundo precisando demais dessa grana. Só que tem uma coisa, né? Eu defendo essa ideia do Bruno. Eu acho que já que não dá para eliminar os campeonatos estaduais, até porque o futebol brasileiro ele é socialmente estruturado em cima disso, o que dá para fazer é o seguinte, pelo menos inverter, começar a temporada com o campeonato nacional, que aí ele vai até agosto, setembro e tal, e na reta final, aí você tem o campeonato estadual. Por quê? Porque até lá já acabou a Copa do Brasil, a maioria já não estava jogando competição sul-americana, então... Fala galera, vamos ao mercado da bola do Palmeiras. Mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Aqui no canal Palmeiras News hoje você acompanha todos os dias as principais notícias do nosso Palmeiras.